A declaração ainda é uma maneira de você manter seu CPF ativo, que até alguns anos atrás era assim. Até há muito tempo atrás já, isso aí tem mais de 10 anos aí, que você tinha uma declaração de isento para fazer. Quem não declarava tinha que fazer declaração de isento, ia na lotérica, tudo. Não, isso já há muito tempo já não tem. Se eu sou obrigado a declarar, eu declaro, porque se eu não declarar, o meu CPF fica pendente de regularização. Tá? Agora, se eu não sou obrigado a declarar, eu não preciso fazer nada. Não tem mais declaração de isento, meu CPF não fica indisponível, não fica pendente, nem suspenso, nem nada. Então, não tenho que declarar, não esquenta a cabeça e estou tranquilo. Antigamente eu tinha 2 meses certinho para declarar, agora já são 2 meses e meio. Então, o nosso prazo começou dia 17 de março e vai até 30 de maio. Então, foram 75 dias de prazo. Agora, ontem a gente passou da metade do prazo. Então, ainda tem muito tempo. A declaração hoje está bem mais simples de ser feita, utilizando a pré-preenchida. O tempo de preenchimento é menor, prazo é suficiente. Então, dá para fazer ainda. Quem ainda nem começou, já começa a preparar suas coisas, que o tempo hábil tem. Bom, pessoal, esse é o podcast Quintas Tributárias. Essa é uma iniciativa da Unafisco Nacional. Eu sou Mauro Silva, presidente da Unafisco. Está aqui o nosso diretor de comunicação, Virgílio. Está aqui o nosso convidado, Ricardo, auditor fiscal, que vai trocar bastante ideia aqui com a gente hoje sobre imposto de renda, sobre doação ao Fundo da Criança e do Adolescente. E esse podcast, ele está junto com as nossas palestras mensais também, chamada Quintas Tributárias. Então, vamos estar aqui com vocês em várias oportunidades e mensalmente teremos temas novos aqui. Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tenho certeza que vamos esclarecer algumas dúvidas aí. Eu que agradeço o convite, né? Uma grande honra estar participando do primeiro podcast nosso aí, né? Da nossa Unafisco Nacional. Então, estou bem feliz aí, agradeço a vocês aí o convite e vamos ter um bom papo agora. E aí, Virgílio, está preparado aí para esse desafio novo para a Unafisco e para ajudar as pessoas, né? É uma iniciativa aí nova da entidade de tentar aproximar do público em geral esses temas que parecem tão, complicados. E a gente teve essa iniciativa de fazer esse ciclo de palestras que a gente vai ter todo mês e aproveitar que os palestrantes estão aqui, fazer esse bate-papo mais informal, tentar explicar para o público, que em geral, como é que funciona, por exemplo, hoje imposto de renda, doações. Então, estou bastante animado aí com o projeto, espero que seja um grande sucesso aí para a gente, para todos nós. Muito bem, então vamos começar nosso bate-papo, começar abordando nosso tema, Ricardo. É o seguinte, é um tema tenso, para as pessoas em geral. Imposto de renda, quando dá essa época, todo mundo fica um pouco tenso, Mas vamos começar. Que prazo que eu tenho para eu não sair correndo, ter que ficar até de madrugada fazendo declaração? Que prazo que a gente tem? Quem que precisa declarar? Como é que a gente situa as pessoas nisso de prazo? Quem que precisa declarar? Como é que está isso? Bom, o prazo ele foi estendido já já tem 2 anos. O prazo agora antigamente eu tinha 2 meses certinho para declarar, agora já são 2 meses e meio. Então, o nosso prazo começou dia 17 de março e vai até 30 de maio. Então, foram 75 dias de prazo. Agora, ontem a gente passou da metade do prazo. Então, ainda tem muito tempo, A declaração hoje está bem mais simples de ser feita, utilizando a pré-preenchida. O tempo de preenchimento é menor. Tudo, então, o prazo é suficiente. Então, dá para fazer ainda, Então, não tem problema. Quem ainda nem começou, já começa a preparar suas coisas, que o tempo hábil tem, Em relação a quem precisa declarar, geralmente as pessoas ficam olhando lá e falam assim, eu ganhei acima de um valor, eu tenho que declarar, ou ganhar menos do que o valor, não tenho que declarar. Mas não é só isso, Então, vamos lá. Eu tenho algumas condições que a legislação determina, eu sempre tenho que olhar todas elas. Então, eu olho lá no programinha, ele fala quem que está obrigado a declarar, no site da Receita tem isso, mas assim, pegando assim, resumindo, para a gente ver, a primeira é realmente, eu ganhei acima de 33.888 de rendimentos tributáveis, bastou eu estar ali, eu já sou obrigado a declarar. E sempre assim, eu me enquadrei em uma das condições, já não vou para a próxima, porque eu já estou obrigado a declarar, então não preciso saber as outras. Mas, por exemplo, eu não tive esses rendimentos, mas tive outros tipos de rendimentos. Tive lá um lucro ou dividendo, que é um rendimento isento, tive um rendimento de caderneta de poupança, de aplicação
Se eu somar todos esses rendimentos der acima de R$200 mil, também fico obrigado a declarar. Ou também, que também é muito comum, é relação de bens. Se eu tenho bens acima de R$800 mil, eu fico obrigado a declarar. E tenho vários outros, como atividade rural, ganhos em renda variável, né? Se eu tive alienações acima de 40 mil, eu preciso declarar. Também se eu vendi um bem, né, com isenção do ganho de capital lá, porque era um bem residencial, comprei outro, eu preciso declarar se eu era residente e várias outras. Mas então, as principais a gente comentou aqui, mas é bom sempre, se eu não me enquadrei em nenhuma dessas, eu dou uma olhadinha nas outras para ver se eu sou obrigado a declarar. Mas, Ricardo, se eu não tiver acima de 33.888, mas por acaso trabalhei só 2 meses no ano e tive retenção, aí é interessante declarar, né? Sempre, vamos pensar. Não estou obrigado, mas é interessante declarar para pegar de volta. Quando a gente fala em obrigatoriedade, a pessoa é obrigada a declarar e se ela não fizer no prazo, ela tem multa por não entrega da declaração, né? E tem uma multa mínima lá de R$ 165,74. Agora, se por acaso, nesse caso, né, que eu tive lá 2, 3 meses de trabalho e teve uma retenção lá, eu posso, inclusive, declarar para ter de volta esse valor. E além não disso, estou obrigado, mas é interessante para eu declarar. Para ter isso aí. E mesmo a pessoa que não estando obrigada, mas quer declarar, ela não está proibida também. Então, a pessoa que fala assim, não, eu gosto de declarar, todo ano eu declaro, eu não atingi as condições, então estou proibido de declarar? Não, eu posso declarar também. A declaração ainda é uma maneira de você manter seu CPF ativo, que até alguns anos atrás era assim, né? Se você não declara, poderia o seu CPF ficar inativo. Como é que está isso? Até há muito tempo atrás já, isso aí tem mais de 10 anos aí, que você tinha uma declaração de isento para fazer. Quem não declarava tinha que fazer declaração de isento, na lotérica, tudo. Não, isso já há muito tempo já não tem. Então, assim, se eu sou obrigado a declarar, eu declaro, porque se eu não declarar, o meu CPF fica pendente de regularização. Tá? Agora, se eu não sou obrigado a declarar, eu não preciso fazer nada. Não tem mais declaração de isento, meu CPF não fica indisponível, não fica pendente, nem suspenso, nem nada. Então, não tenho que declarar, não esquenta a cabeça e estou tranquilo. Mas essa multa é 165 para todo mundo? Não, a multa é a multa mínima é R$ 165,74 e pode chegar ao máximo de até 20% do imposto devido. Então, se eu sou obrigado a declarar, não perde o prazo. Ainda tem bastante tempo. Vamos entregar até o fim do prazo, que é 30 de maio, para não correr risco dessa multa. Não, só uma dúvida aí que eu acho que o pessoal deve até ter. Eu sou obrigado a declarar e não declaro. Aí você falou, né, que fica pendente o CPF de regularização. O que acontece quando o CPF fica nessa situação? O que acontece na vida da pessoa? Olha, a rigor, ele tem, para a Receita, ele fica com o CPF, então ele não consegue, muitas vezes, uma certidão negativa, porque ele está com essa pendência, mas ele pode ter efeitos fora disso, tá? Só que aí foge do controle da Receita. Por exemplo, você pode pegar e ter problemas com uma conta bancária, vai depender das regras da instituição financeira. Tá? Agora, também vamos tomar cuidado, porque veio muita fake news com esse assunto. Né? Teve muita fake news que quem tem o CPF pendente de regularização não pode emitir o passaporte. Então, isso é fake news. Saiu na mídia, saiu um monte de coisa dizendo que quem está com o CPF pendente de regularização não pode emitir o passaporte. É fake news, porque ele pode emitir o passaporte. Saiu até que ele não poderia casar, então várias outras coisas. Então, vamos tomar também muito cuidado com as fake news. Essa questão do CPF pendente de regularização, ela realmente é uma situação interna da Receita, ou seja, ele tem lá um probleminha no CPF que ele precisa regularizar, né? E justamente a Receita pode cobrar dele essa multa, pode ir atrás dele para ele regularizar esse CPF, mas fora, assim, eu tenho poucas, eu tenho algumas, mas ele precisa ver com cada setor. Então, ele precisa ver se lá na instituição bancária dele vai ter algum problema com isso. Mas, assim, se ele está com o CPF pendente de regularização, é muito simples. Basta ele ir lá no meu imposto de renda, né, que é um aplicativo que a gente deve falar mais para frente, né? Ele vai, consulta lá, ele vê que ele estava omisso de declaração, então ele vai lá e basta ele apresentar a declaração que o CPF dele automaticamente fica regulado. Tá? A Receita processa muito rápido as declarações, então praticamente em 24 horas, assim, ele vai estar com o CPF dele regular. Tá? Basta entregar a declaração. Bom, mas tendo que declarar, tem algumas opções. Hoje tem aplicativo, tem internet, né? Hoje está bem fácil, né? Bem mais fácil de se declarar. Eu posso declarar diretamente pelo meu celular, né? Pode. Hoje tem duas formas de fazer a declaração, praticamente. É aquela que eu vou lá no site da Receita, baixo o programa no meu computador,
né? Preencho lá no meu computador e transmito para a Receita, ou eu faço uma declaração online. A declaração online é aquela que você faz pelo Meu Imposto de Renda. Aí você vai lá no site da Receita, lá no portal ECAC, ou no próprio aplicativo Meu Imposto de Renda, ou baixa o app Receita Federal no seu celular. O app Receita Federal é um app novo que ele concentra todos os serviços da Receita Federal. Antigamente eu tinha vários apps, né? Eu tinha o app CPF, o app Pessoa Física, o app Meu Imposto de Renda. Hoje está tudo centralizado nesse app Receita Federal. Quando você entra nesse app, um dos serviços chama Meu Imposto de Renda. Então, você lá no seu dispositivo móvel, você pode pegar e fazer sua declaração lá ou no site da Receita, como queira, né? Mas hoje em dia, ainda a forma mais comum de fazer a declaração é baixando o programa da Receita, né? Mas isso é uma tendência que está revertendo. Cada vez mais pessoas estão fazendo online, né? Mas ainda a grande maioria faz baixando o programa. Agora, nós falamos de simplicidade, né? A Receita, aliás, é reconhecida por ter implantado a declaração pela internet de forma pioneira, etc. E agora, também, de forma pioneira, nós temos uma declaração pré-preenchida, que é uma simplicidade, né? Que ajuda a simplificar, né? Mas nós tivemos, nesse ano, aí toda uma discussão sobre isso. A Receita divulgou o programa e a pré-preenchida não está correta. Eu me lembro até, eu comentava aqui antes, né, que a Receita até foi elogiada recentemente por alguns influencers da internet, né? Nós tivemos o Economista Sincero e o Bruno Perrini, que num podcast elogiaram a Receita. Falaram, olha, o programa da Receita não dá pau nunca, né? Ainda bem que nós temos uma Receita que quem dera a Receita tivesse lá no INSS, nós não teríamos esse problema, entre outros elogios. Aí, agora na declaração, nós tivemos toda uma discussão se o programa foi liberado com erros, a pré-preenchida funciona, não funciona. Como é que está isso? Podemos confiar na pré-preenchida? Bom, vamos continuar com essa fama da Receita, porque realmente a Receita está sempre na vanguarda desses avanços tecnológicos. Então, a Receita busca sempre melhorar a interação entre o contribuinte e a Receita. Qual é o objetivo nosso? É facilitar com que o contribuinte venha a cumprir sua obrigação acessória. Então, a gente facilita no preenchimento. A pré-preenchida, ela é uma grande evolução, né? A pré-preenchida, ela já não é nova, ela vem lá de 2014, né? Então, não é uma coisa que começou nesse ano. E esse ano, realmente, no começo do prazo da entrega, lá no dia 17 de março, houve muito esse dilema de que a pré-preenchida não estava funcionando, estava com problema. Não. A pré-preenchida foi liberada em 2 etapas, tá? E isso, realmente, você acha que a gente gostaria, lógico, né? A Receita queria já estar com tudo pronto. Mas como eu preciso, para a pré-preenchida, pegar informações de terceiros, né? Não deu tempo hábil para lá no dia 17 de março estar tudo pronto, né? Porque muita gente entrega essas informações lá. Por exemplo, as fontes pagadoras têm até o final de fevereiro para entregar informações, tudo. Mas eu posso garantir que lá no dia 17 de março, a pré-preenchida estava funcionando. E assim, a maior parte das informações que o contribuinte comum precisava já estavam lá. O que é isso? O que é pré-preenchido? Vamos traduzir. O que é declaração pré-preenchida? Vamos lá. A declaração pré-preenchida, ela é uma forma de auxiliar o contribuinte a preencher a sua declaração. Quando eu vou lá na minha declaração e baixo a minha pré-preenchida, eu não estou baixando uma declaração diferente depois de renda, não. Estou pegando informações que os terceiros já dão para a Receita. Meu empregador foi lá e disse, olha, ele recebeu todo mês esse tanto, eu retive de imposto de renda esse tanto. Isso meu empregador diz lá e na pré-preenchida já vem. Já vem. Então, você vai ter lá a informação do seu empregador, você vai ter a informação dos planos de saúde. Plano de saúde. Paguei plano de saúde, está lá. Isso já estava disponível. E a escola do meu filho? No dia 17 de março. A escola ainda não tem. Em breve, a gente vai conseguir isso aí. É um projeto aí que, quem sabe, a gente tem uma hora que a pré-preenchida vem e você só precisa fazer um X e falar, concordo com tudo. Mas a consulta médica vai estar. Consulta médica vai estar o plano de saúde. Eu tenho informações da declaração de restituição dos anos anteriores. Se por acaso eu tenho imóvel alugado lá e tem a imobiliária, presta essa informação, já vai vir lá. Aplicações financeiras. Bancos, as informações de bancos, saldos, aplicações. Tudo isso já vem. Isso vai estar na pré-preenchida. A pré-preenchida é bem completa. Mas isso não tira a obrigação de ninguém conferir. Tem que conferir, né? Então, aqui é importante a gente falar sobre isso. Porque a pré-preenchida são informações que terceiros passam para a Receita Federal.
E a Receita Federal fala, olha, eu já tenho essas informações e joga lá na sua declaração. Só que a obrigação do contribuinte ter toda a documentação da sua declaração, como era antes. Quando você fazia lá no papel, você não tinha pré-preenchido, você tinha que ter toda a sua documentação, tinha que ter lá o informe da sua fonte, informes, o informe recibos, do banco, o recibo, tinha que estar tudo e fazer sua declaração. Hoje não mudou, a pré-preenchida não mudou isso. Você, na hora de fazer sua declaração, você tem que ter lá os seus informes, seus recibos e conferir o que está na pré-preenchida. Por quê? Porque a pré-preenchida, ela não é uma certeza de correção. Eu preciso ter minha documentação e corrigir. Então, se faltou alguma coisa, eu tenho que acrescentar, né? Se está alguma coisa errada, eu tenho que corrigir. E se tem alguma coisa a mais, eu tenho que tirar. Então, eu preciso ter a documentação, ver lá e faço minha declaração. A pré-preenchida é um auxílio para preencher. E auxilia muito. E está funcionando, então. Funciona perfeito, está correndo lá. Pode confiar. Eu vou dar o meu testemunho aqui, Mauro. Eu fiz meu imposto de renda agora, essa semana. Aproveitei o feriadão para fazer. Fiz pela pré-preenchida, conferi tudo lá, o que já estava. Não precisei arrumar nada. Eu fiz a minha no dia 17 de março, tá? Na verdade, eu baixei minha pré-preenchida no dia 17 de março, porque eu falei, será que está faltando tanta coisa? Então, quando eu baixei, veio lá minha fonte pagadora, meus planos de saúde. O que não veio foi o saldo de aplicação financeira, que isso realmente tinha divulgado, que só viria no dia 1º de abril. E no dia 1º de abril, agora eu baixei de novo minha pré-preenchida e já veio tudo lá. Então, não tem problema. Então, aquele probleminha que a gente teve do dia 17 de março até 1º de abril, não era problema, porque eu tinha meu informe de rendimento, então não custava nada, como antes eu já preenchia tudo, né? Agora não tem problema, eu preencher um saldo bancário lá, isso não ia perder muito meu tempo, né? Mas a minha fonte pagadora já estava, meu plano de saúde já estava, minha restituição do ano anterior já estava. Isso, então, quer dizer, também. Desde o dia 17 de março eu já tinha a maior parte das informações. Dia 1º de abril, complementou com as informações bancárias. Se eu tivesse vendido o imóvel, já teria vindo na minha pré-preenchida no 1º de abril, como virá agora, né? Essa é uma outra informação que vem. Você vendeu o imóvel no ano anterior, está lá na sua pré-preenchida. Uma novidade para esse ano da pré-preenchida, se você tem conta no exterior, né? Em virtude dos acordos e tratados que o Brasil participa, né? Ele tem algumas informações de contas bancárias do exterior. Então, eu já trago isso para a sua pré-preenchida para facilitar o preenchimento. Quer dizer, a pré-preenchida hoje você não preenche mais nada, você só confere se está tudo certo, né? Aí, trocando em 1.000. Mais ou menos faz uma complementação. Agora, está se falando muito de dividendo e volta a tributar dividendos e não volta. Isso, para essa declaração, tem alguma novidade disso? Tem que se preocupar? E aí eu complemento a pergunta para dizer, isso é para algumas pessoas que têm dividendos, se deve se preocupar ou não, mas também para aquela classe média, o cidadão comum. Mudou alguma coisa que já vinha declarando todo ano, já tem essa obrigação? Mudou algo que ele deve se preocupar, o cidadão comum? Ao mesmo tempo, para quem tem dividendos, recebe dividendos, já nessa declaração já mudou alguma coisa? Olha, o lucro dos dividendos recebidos aqui de empresas no Brasil continua isento, como a legislação, e vai depender lá da discussão no Congresso, com o Executivo, e a Receita é um órgão técnico, então a Receita só cumpre a lei. Então, para essa declaração, os lucros ou dividendos aqui no Brasil continuam isentos, tá? O que nós temos para esse ano é a questão da aplicação financeira no exterior, né? Que a Lei 14.754 ela mudou um pouquinho isso. Quem tem lucros ou dividendos no exterior ou lucros e dividendos de controlada, né? Ele vai estar tributando isso lá na sua declaração de bens. É bem simples declarar. Isso é para o grande investidor. Mas isso aí, para o cidadão comum, ele não vai se preocupar com isso, né? O cidadão comum, ele vai ter, às vezes ele tem ali um lucro ou dividendo lá de uma Petrobras que ele tinha, tudo. Isso continua sendo isento e não tributável. E até no projeto, né? O projeto que está sendo discutido no Congresso, né? O pequeno investidor não está sendo, por enquanto no projeto, não está sendo atingido, porque é só acima de 50 mil, né? Então, é por aí. Então, assim, para quem o cidadão lá, o médico, o advogado, a classe média em geral, professor, né? Ele que já vinha declarando, não tem grandes mudanças para esse ano, não. Não, as mudanças, a nossa legislação está estável, né? Então as mudanças são pequenas. Que bom! Então, para a grande maioria dos contribuintes, não tem mudanças. Assim, na declaração vou ter alguns ajustes, na declaração de bens, alguns ajustes pequenos, mas que não interferem ali na forma de preencher a declaração. Eu não poderia deixar de falar que não houve mudança, mas que é bom, mas não houve também uma mudança esperada, que a gente luta aqui, que é a mudança da tabela, né? A tabela continua sem aquele reajuste que deveria ter, né? Como a gente divulga aqui,
o limite de isenção está mais de 130% defasado e as demais faixas mais de 170%. Essa seria uma mudança positiva que ainda não veio, né? Mas eu quero registrar isso, que a gente fala que foi mudança e fala que foi bom, sem esquecer que tem uma mudança esperada, que a gente espera que isso mude. Tem esse projeto lá discutindo lá no Congresso, que vai dar uma redução de imposto, né? E não é isenção, né? É uma redução do imposto para quem ganha até 5 mil, mas não corrige a tabela. Só para dizer que a gente está atento, viu? Falou que não ter mudança é bom, mas essa mudança a gente está atento que a gente espera que ela aconteça. Deixa eu ver aqui, que eu tenho a grande questão é o seguinte: fiz lá a declaração, entreguei a declaração, esqueço da vida, cumpri minha obrigação, não é isso? É isso que a gente tem que fazer. Entregou a declaração, esquece. Cumpri minha obrigação. Já era, né? Esquece e acabou. Isso funcionava na época que a gente fazia lá no formulário em papel, né? Entregava lá, carimbava, a gente ficava tranquilo, porque a gente não sabia o que acontecia, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você faz a sua declaração e é fundamental que você acesse, depois de entregar a declaração, acesse lá o Meu Imposto de Renda. Você pode aplicar um aplicativo que tem o mesmo aplicativo que você usa para preencher a sua declaração, né? Então, mesmo que você não vá fazer online a declaração, você tem que acessar esse aplicativo. E esse aplicativo você tem acesso tanto no site da Receita, como naquele app Receita Federal que eu instalo no meu dispositivo móvel. Quando eu entro lá, a primeira coisa que aparece são os anos calendários que tem lá. Então, vai ter lá ano calendário 25, 24, 23, e do lado vai ter informação dessa declaração. Qual é a situação dela? Se ela está processada, resolveu o meu problema. Ela está verdinha e está lá escrito processado. Aí sim, aí eu vi isso, está processado, resolvido o meu problema. Só que pode estar lá em fila de restituição, pode estar não entregue, tem várias situações, mas eu preciso verificar quando consta lá no meu aplicativo pendência. Ou seja, no cruzamento de informações foi identificada alguma pendência na sua declaração. Então é necessário que você faça a verificação do que aconteceu. Por isso eu sempre digo, nunca termina quando você entrega. Termina quando sua declaração está processada. E se tem pendência, eu tenho várias chances para corrigir isso, né? Porque pode ser um erro meu. Essa pendência, e hoje com a transparência total que a Receita tem, ela informa qual é a pendência, o que está de errado, e nem sempre está errado, porque às vezes é uma pendência que a Receita só quer que você confirme com a documentação. Já estamos lá falando da tal da malha fina, então. Isso, essa pendência aí. Já chegamos lá. Já estamos chegando na tal da malha fina aí. Então, essa pendência aí, se tiver escrito, entreguei a declaração, até 31 de maio tem que entregar. Até 30, hein? Até 30 de maio. Até 30 de maio, entrega a declaração. Quando for lá pelo dia 15 de junho, eu já dou uma olhadinha, como é que é. Em que prazo, mais ou menos, que eu tenho que começar a dar essa olhadinha no meu imposto de renda para saber se deu tudo certo, se processou? Olha, a sua declaração, ela já passa pelos sistemas da Receita. Em 24 horas, você já tem uma informação da sua declaração. Primeira. Mas, muitas vezes, você já tem uma pendência, mas essa pendência, por exemplo, depende, de um profissional da saúde que ainda não apresentou a declaração dele. Então, você fala assim, qual o prazo melhor para ver isso? Exatamente isso. Começou lá o comecinho de junho, aí eu já dou uma olhada, porque já deu tempo de todos os sistemas cruzarem as informações, os médicos, os dentistas, os profissionais de saúde terem feito sua declaração, então já cruzou todas as informações, então você já consegue ver a pendência. Então eu olhei lá pelo dia 10 de junho, 5 de junho, 10 de junho, já entreguei no prazo, eu vou olhar lá. Vi lá a pendência, significa, se eu não fizer nada, eu posso... Tô na reta da malha fina, é isso? Você, na verdade, você já está na malha fiscal. Vamos falar da malha fiscal, porque a malha fiscal ela é maior do que a malha fina, tá? Então, você já está na malha. Então, se tem uma pendência... Eu olhei lá, está na pendência, já estou assim. Não fui intimado, nada, mas já estou ali. Você já está na malha. Já estou na malha. Só que, olha, está na malha não é preocupação nenhuma. Não significa que você é sonegador, não significa que você é um bandido que vai ser preso. Não existe isso. Simplesmente você tem uma pendência, significa que aconteceu alguma inconsistência nas informações da declaração e o que a Receita tem nos sistemas dela. Então, o que você tem que fazer? Tem a pendência? Vai lá e dá uma olhada o que é essa pendência. Se você viu que essa pendência, às vezes você esqueceu uma fonte pagadora, é muito comum
a pessoa fazer a declaração, não usou a pré-preenchida, né? E Isso. omitiu uma fonte pagadora lá. Se não usar a pré-preenchida, A Receita informa isso na pendência. A Receita informa na pendência. Vai falar, olha, faltou essa fonte aqui. Se você fizer uma retificadora e corrigir aquele erro, sua declaração vai sair da malha. Agora, tem casos em que essa malha ela não é por erros na sua declaração. É por necessidade de comprovar informações. Aí, nesse caso, se você olhou lá a pendência, está lá, você tem uma pendência lá num informe de rendimento, por exemplo, de um rendimento recebido acumulado que você recebeu. O INSS me devia, Isso. eu fiz lá uma retificação da minha aposentadoria do INSS, e aí ele aumentou minha aposentadoria, eu recebi um atrasado e botei lá. Essa informação, por exemplo, de um atrasado do INSS pode me levar a ter que comprovar, né? Isso, aí você simplesmente vai apresentar a documentação que você tem, depois, e a sua declaração vai ser liberada. Então, não é nenhum problema, a malha não é um problema. Muitas vezes a pessoa precisa comprovar alguma coisa da declaração, então por isso que a Receita chama essa pessoa para comprovar. Tá? Mas na maioria das vezes, a grande maioria, olha, eu vou te falar um número. Quando termina a entrega da declaração, até o fim do ano, por exemplo, terminou dia 30 de maio, esse ano, último dia, 30 de maio. Do dia 31 de maio até 31 de dezembro, 80% das pessoas que estão na malha, elas conseguem regularizar a sua situação, resolvendo a pendência, ou às vezes é uma divergência de informação, a fonte pagadora retifica. Então, é muito grande o número de pessoas que saem dessa malha do fim da declaração até o fim do ano. Então, é perto de 80% das pessoas resolvem essas pendências. Mas aí, por exemplo, uma pessoa que é preocupadíssima, tal, caiu nessas pendências aí, não nessas de erro de informação, mas essa que tem que comprovar. O exemplo do Mauro aí, de um recebido atrasado ou um precatório. Poxa, eu quero sair logo disso, eu quero comprovar. A pessoa tem como, ela tem que esperar a Receita intimar para você ir lá e levar a documentação. A malha, ela tem duas formas de você atender ela. A primeira é quando você recebe uma intimação. A segunda é a partir do primeiro dia do ano calendário seguinte, tá? Então, se você caiu na malha agora, nessa declaração desse ano, a partir do dia 1º de janeiro lá de 2026, você pode fazer uma antecipação de atendimento. O que é antecipação de atendimento? Você se antecipa a Receita te chamar e você já vai e apresenta toda a sua documentação. Aí é importante saber que toda essa apresentação de documentação, a Receita está muito avançada, você não vai mais numa agência da Receita, você faz tudo pelo portal ECAC, você faz tudo pela internet. Então, você pode pedir essa antecipação, mas não agora, só lá no primeiro dia do ano seguinte. Tem que esperar, então, o ano seguinte, né? Então, você espera justamente por aquilo que eu falei. Porque no decorrer do ano, 80% das pessoas resolvem isso. Então, não faz sentido você entrar com antecipação. Eu não vou conseguir trabalhar essa antecipação no ano calendário e de repente, sua declaração vai sair automaticamente da malha, porque, às vezes, o terceiro corrigiu a informação ou você mesmo retificou. Então, a partir do dia 1º, você pede antecipação de atendimento. Aí você vai lá no site da Receita, tem toda a orientação, você junta, importante, por isso que eu sempre falo, quando eu começo a fazer a declaração, eu já preciso ter toda a documentação. Porque se eu for pedir antecipação, tem que juntar essa documentação que me fez base da declaração. E é tranquilo de fazer pelo sistema isso? É bem simples, é bem simples. É fácil, como eu disse, antigamente você tinha que ir para uma agência da Receita, pegar uma fila para apresentar a documentação, às vezes você vai num lugar errado. Ali pelo site, não, pelo site está bem claro. Eu tenho vários outros serviços, né? Você pode desde fazer sua declaração, você pode fazer uma procuração eletrônica, você tem assim, uma infinidade de serviços online hoje que a Receita disponibiliza. E um deles é fazer esse atendimento da malha. Então, Ricardo, isso é importante, né? Malha fina preocupa todo mundo. Como é que eu devo me relacionar com a Receita? Quer dizer, até o dia 30 de maio eu apresento a minha declaração, é o prazo. Depois, passado alguns dias, eu vou lá e verifico. Vamos supor que eu tenha lá R$2.000 de despesas médicas, né? Mas só conste lá, só informar para o sistema R$1.800. Então eu posso reduzir esse valor, que aí eu já passo, e depois eu vejo como eu discuto esses R$200 lá com o meu prestador. Quer dizer, o médico que me atendeu, ou a clínica, não informou a Receita. Era R$2.000 no total, só apareceu R$1.800 lá. Então eu, para me livrar já passar minha declaração, eu reduzo esse valor para R$1.800, mas não preciso abrir mão desses R$200. Eu posso tentar ver depois com o prestador o que acontece, pensar ver. Mas se eu colocar lá R$1.800, provavelmente minha declaração vai passar, porque a pendência era essa. É isso?
Bom, eu não aconselho a fazer isso, tá? Por quê? Porque se você tem um recibo de R$2.000, eu sempre aconselho a preencher a declaração da forma correta, com a documentação que você tem. Porque você pode, mesmo tentando utilizar algumas formas de driblar essa malha, você pode continuar na malha por causa daquela informação. Então, eu aconselharia a fazer a declaração da forma correta, mesmo que você tenha um pouquinho de dificuldade, vai receber a restituição um pouquinho depois, né? Mas eu já aconselharia do primeiro momento a fazer ela correta para evitar esse problema, porque às vezes você vai fazer alguma coisa errada, isso vai continuar gerando uma malha para você. Então aí vai depender de cada um mesmo. Depende de cada um, mas depois então deu que eu consultei lá em junho, deu uma pendência, eu retifiquei de alguma forma, da melhor forma, cumprindo direitinho com os documentos, mas mesmo assim, se ainda for uma situação que não elimina essa pendência, porque tem documentos a apresentar, então, para eu antecipar esse atendimento, só a partir de 1º de janeiro de 2026 eu vou poder antecipar. Esse caso, por exemplo, do INSS, né, que recebeu lá um rendimento acumulado, tinha lá um atrasado, o INSS recebeu, né, pode ter alguma divergência ali, não resolveu, obviamente, porque a Receita vai ter que conferir algum documento, mas para eu antecipar isso aí, então, a partir de 1º de janeiro de 2026, Correto. que eu vou poder fazer isso. É isso aí. Muito bem. Vamos agora entrar em um outro assunto que também é importante e é de interesse social, né? Cuidar de criança, adolescente, de idoso também é de interesse social. Então, vamos falar de doação que se pode fazer nesse momento agora para fundos da criança e adolescente e do idoso, né? As duas coisas que ainda pode se fazer. Porque só para quem está nos acompanhando aqui, há algumas situações de doações que você pode deduzir, né, durante o ano, né? Você tem vários fundos, não é isso? Agora, na declaração já limita. Então, é isso que a gente devia falar. Vamos falar essa hora, essa separação, e depois a gente tenta ajudar as pessoas que querem ajudar o outro. Vamos ajudar você a ajudar crianças e adolescentes pelo Brasil afora. Então, sem você ter que abalar isso o seu patrimônio. Você vai usar o seu imposto de renda para ajudar as pessoas. Você vai fazer isso. Vamos tentar te ajudar para que você ajude outras pessoas. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a gente tem aquelas doações que a pessoa fez em 2024 e que vai deduzir na sua declaração. Muita gente cai na malha porque coloca uma doação que não pode ser deduzida. Então, assim, o que eu posso deduzir? Só o que a legislação permite. Então, se eu contribuo, por exemplo, para um programa lá de TV que está pedindo um dinheiro para alguma causa, eu vou lá e faço uma doação, foi uma doação que eu fiz por solidariedade, porque eu me vi lá entretido, me sensibilizei com a causa, faço essa doação. Essa doação continue fazendo, porque a entidade precisa, mas ela não é dedutível. É dedutível na declaração as doações para o Fundo da Criança e do Adolescente, Fundo da Pessoa Idosa, incentivo à atividade audiovisual, cultura, desporto, reciclagem. Só que essas doações, elas têm algumas regrinhas, e aí cada um que quer fazer uma doação dessa, vai lá, procure melhor saber da questão dessa doação, mas essa doação, se ele fez no ano anterior, ele deduz agora, porque ele já conhecia. Se ele quer se interessar, ele procura saber, faz esse ano para o ano que vem. Só que tem uma doação muito mais interessante, muito mais imediata, que eu posso fazer agora na minha declaração desse ano. Então, quem não entregou a declaração ainda, ou quem entregou e quiser retificar e se sensibilizar com isso que a gente vai falar, existe que é a chamada doação diretamente na declaração, tá? Eu vou preencher minha declaração e aí eu posso fazer essa doação agora na declaração. Agora tem algumas regrinhas. Para eu fazer essa doação, primeira coisa, eu preciso usar a forma de tributação das deduções legais, que é aquela que eu vou lá escolher na minha declaração se eu vou fazer aquela tributação usando as deduções que são permitidas, que é dependente, a previdência, a instrução, os médicos. Se eu fiz essa declaração... Que se chamava de declaração completa, vamos dizer assim. Isso, essa aí que no passado chamava. Então, hoje, se eu uso essa forma de tributação com as deduções legais, eu posso fazer essa destinação, tá? E a gente vai falar, porque eu falei primeiro doação e agora eu falei destinação. A gente já vai falar sobre isso. Agora, se eu fiz pelo modelo lá, que antigamente chamava simplificado, ou seja, eu utilizei a forma de tributação pelo desconto simplificado, que eu substituí todas as deduções por 20% do imposto devido limitado a 16.754, se eu fiz essa forma de tributação, eu não posso fazer essa dedução
por questões de legislação. Então, assim, infelizmente, a legislação não permite, então, hoje não é possível. Agora, se eu fiz pelas deduções legais, eu posso fazer essa doação. Só que não é doação, porque doação é quando eu tiro do meu bolso e entrego. Essa aí é diferente. Ela é uma destinação, porque eu pego uma parte do imposto que é devido, então tem imposto devido lá, que já vai para os cofres públicos. Eu tiro uma parte disso e falo, olha, eu quero aplicar parte disso no fundo da criança e adolescente, então posso pegar até 3% do meu imposto devido e colocar para o fundo da criança e adolescente, mais 3% do meu imposto devido para o fundo da pessoa idosa. Então, eu não estou pegando e tirando do meu bolso, eu estou destinando. Pego o imposto e falo, olha, em vez desse imposto ir lá para os cofres geral, que vai ser depois destinado, eu vou falar, olha, eu quero aplicar um pouquinho nisso aqui. Inclusive, eu posso escolher até a minha cidade. Eu tenho uma cidade de carinho, vamos supor, eu trabalhei em Sorocaba. Eu tenho um carinho enorme por Sorocaba. O que eu posso fazer? Eu posso destinar para Sorocaba. Porque lá, às vezes, eles têm um projeto lá, e também trabalhei em Uruguaiana, eu vou lá e destino também um pouco para Uruguaiana, porque eu sei que eles têm um projeto do fundo da pessoa idosa lá. Então, eu posso, inclusive, escolher um município, posso escolher um estado. Sei que, às vezes, no estado lá da Bahia tem um projeto legal da criança e adolescente estadual, eu destino. Então, é muito importante fazer isso. Eu vou citar até o meu caso aqui agora, né? Ano passado, nós estávamos sob a influência, tínhamos tido a tragédia lá do Rio Grande do Sul. Então, eu dividi, eu falei assim, olha, inicialmente eu pensei assim, eu quero doar para a cidade com menor índice de desenvolvimento humano. Eu pesquisei na internet qual que era uma cidade, se não me engano, do Piauí, mas eu falei, não, mas também tem a tragédia do Rio Grande do Sul, escolhi no Rio Grande do Sul qual era, foi um critério meu, né? No Rio Grande do Sul, qual era a cidade com menor IDH. E fui lá, então, eu dividi essa doação, uma parte para essa cidade do Rio Grande do Sul e para outra, né? Eu poderia ter escolhido também um outro critério. Olha, eu sou do Espírito Santo, então nasci em Cachoeiro de Itapemirim. Poderia ter escolhido e destinado para lá, né? Então, são critérios. Mas, avançando um pouco, acho que fica um pouco na dúvida na cabeça das pessoas esse negócio de imposto devido. Então, imposto devido é aquele que a gente calcula, mas não quer dizer que eu vou pagar aquilo. Eu posso ter tido, o meu empregador pode ter me retido na fonte, e embora tenha calculado lá e tenha dado imposto devido, eu posso ter, não preciso pagar, eu posso ter restituição, né? E tem casos que dá um imposto devido e eu vou ter que pagar. Vamos separar isso na cabeça das pessoas. Imposto devido é aquela tua obrigação no ano. Então, você já pode ter cumprido essa obrigação lá mensalmente com o imposto direto na fonte, não é isso? Isso, e eu acho mais fácil, tem um jeito mais fácil de você saber, tá? Que você não precisa nem fazer cálculo nenhum. Você preenche sua declaração direitinho lá, faz ela completa, depois que terminou, vai lá na ficha, doações diretamente na declaração, e ele já aponta quanto que você pode doar. Exatamente. Então você não precisa se preocupar com isso, quanto que é o imposto devido, quanto que é 3%. Então, lá na própria declaração, ele já fala lá quanto que é. E mais importante, vamos lá, de novo, quando eu faço essa doação, não é doação, é destinação, eu não tiro nada do meu bolso. Vamos dar um exemplo. Você fez sua declaração toda lá, completou sua declaração, está quase pronta para entregar. Aí você fala, peraí, vamos ver se eu posso destinar alguma coisa. Mas antes de você fazer qualquer coisa, deu 5 mil de imposto a pagar. Aí você vai lá na ficha de doações, aí vê lá, poxa, posso destinar R$1.000. Aí você fala, vou colocar lá R$1.000, coloca R$1.000. O que vai acontecer com aqueles 5 mil de imposto a pagar? Você vai lá, vai diminuir para 4 mil, tá? Por isso que eu falo que é destinação. Então, você tinha um DARF para pagar. O DARF que eu vou pagar para a Receita vai diminuir para 4 mil. Era 5 mil. Aí você destinou R$1.000, esse DARF diminui para 4 mil, você vai lá, imprime um DARF lá da destinação que você fez e vai pagar um DARF de 1.000. Então, no fim, você pagou os mesmos 5 mil. Então, você não tirou... Quem ia pagar imposto na declaração. Você não tirou nada do seu bolso. Quem vai restituir já é diferente. Quem vai restituir, por exemplo, ele tem 5 mil para restituir. Ele olha lá, eu vou restituir 5 mil. Quando ele vai lá na ficha de destinação, ele fala assim, posso destinar 1.000. Aí ele vai lá e destina 1.000. O que aconteceu? A restituição dele subiu de 5 para 6 mil. Então, ele vai ter mais 1.000 de restituição, só que ele vai lá e tem que recolher o DARF. Nesse caso, ele adianta um pouquinho esse pagamento, só que quando ele for receber esse dinheiro lá na frente... Na verdade, é um investimento. É um investimento, porque vai estar Selic. Ele vai... Qual é o investimento da Selic? Os R$1.000 que eu vou recolher para o fundo... Gente, tive restituição lá calculada para mim de 5 mil.
Fui lá na aba de doações, destinação, né? E estava lá permitido que eu fizesse a destinação de 1.000. Então, eu vou pegar e vou recolher um DARF para aquele fundo que eu escolher, lá da cidade que eu escolhi, de R$1.000. Então, eu coloquei R$1.000 ali. A minha restituição será acrescida desse valor e esses R$1.000 será corrigido pela Selic. Então, você está adiantando esses 1.000 e quando ele vier, vai vir R$1.000 mais a Selic até o dia da restituição, não é isso? É isso aí, correto. Então, Uma não espécie deixa de ser um investimento, né? Uma espécie de investimento. Agora, vamos aqui que é importante a gente falar. Se você resolveu fazer a destinação, você tem que recolher esse DARF até o dia 30 de maio. Porque se você não recolher no dia 30 de maio, é a glosa definitiva. Você não pode recolher esse DARF com atraso. Tá? É a glosa Então, definitiva. atenção aí, hein? O DARF tem que ser recolhido até 30 de maio. 30 de maio. Esse DARF aí, para o fundo aí, que no nosso exemplo aqui era R$1.000, que vai aumentar a sua restituição e tudo, ou seja, você não vai ter diminuição do seu patrimônio algum, não tem custo para você, é só uma antecipação, mas esse DARF tem que ser recolhido até o dia 30 de maio. Se não recolher até o 30 de maio, a glosa definitiva, e você tem que retificar a sua declaração. Então, vamos fazer, essa destinação é consciente, né? É uma questão de solidariedade, você participa da sociedade, você passa também, procure conhecer os projetos que tem lá do Fundo da Criança e Adolescente, Fundo da Pessoa Idosa na sua cidade, no seu estado, e faça essa doação, que ela é muito importante. Só, então, isso que você está falando, antes de entrar nesse tema, é interessante, porque pode ter um espertinho que está olhando aí e fala, você estava falando, meu imposto de renda aqui eu fiz, deu 5.000 a pagar, vou doar 1.000, eu vou pagar só 4, essa doação vou dar uma de espertinho e não vou pagar. Não vai, se ele fizer isso, ele vai se dar mal, então é isso. Vai, já está automaticamente na malha. Então, os espertinhos então, aí... Ou ele retifica a declaração, ou ele vai para a malha e pode sofrer uma autuação. Não use uma ferramenta de solidariedade, né, que é importante para esses fundos, para dar uma de esperto e não pagar. Eu posso falar da minha experiência. Eu fiz, paguei no mesmo dia e já, se não tivesse pago, 2 dias depois, já naquela consulta que você fizer, já vai aparecer como pendência se você não fizer o pagamento. Isso, aparece como pendência, mas você tem até o dia 30 de maio. Você fez o pagamento, acabou a pendência. Certo. Mas eu estava falando aqui com o Vigílio, né, cutucando aqui o Vigílio, que aí tem uma pergunta importante. Fala, esse negócio de doação, destinação, mas vem cá, como é que usa esse recurso? Quem é que fiscaliza esse negócio? Esse dinheiro que eu estou destinando, tudo bem, não vai sair do meu bolso, porque ou saiu do meu imposto a pagar, ou eu vou ter a minha restituição aumentada, mas quem é que fiscaliza o que vai ser feito com isso? Olha, esse dinheiro, quando você faz essa destinação, esse dinheiro não vai para o cofre do ente que você doou, né? Esse dinheiro ele vai direto para a conta daquele fundo. E aquele fundo já tem projetos aprovados, né? Então, recentemente eu estive lá em Bauru. Bauru tem um projeto da criança e adolescente, nós visitamos lá. Eles construíram lá um acolhimento para crianças, então eles atendem 250 crianças todo dia. Então, o que é importante? Quem fiscaliza esse fundo, né, além de ter a fiscalização dos órgãos públicos, né, do dinheiro desse fundo, se foi aplicado direito, é o próprio cidadão que tem que também verificar o que o Fundo da Criança e Adolescente, o Fundo da Pessoa Idosa, está fazendo na sua cidade, no seu estado, porque é cidadania, é solidariedade. Não adianta só eu fazer... Procure conhecer, né? Eu tive essa experiência em Bauru, foi uma experiência maravilhosa, porque você fica emocionado, né? Sem dúvida. Você vê o que eles fizeram com o dinheiro que a gente destinou, poxa, é uma coisa sensacional. Nós chegamos lá e tinha lá 100 e poucas crianças que eles atendem 125 de manhã, 125 à tarde. A criança fica na escola um período, no outro período ela vai lá para o centro, ela tem atividades, tudo. Então, conheça na sua cidade, conheça no seu estado e também ajude a fiscalizar a aplicação desse dinheiro. Mas, de novo, esse dinheiro ele não vai lá para o ente público, ele não vai para a prefeitura, não vai para o estado, ele vai para o fundo específico que administra isso aí. Ô, Ricardo, uma coisa que sempre também já me perguntaram isso algumas vezes, não foi mais uma pessoa. É seguro fazer essa doação? A pessoa tem risco de cair na malha? Tem gente que fica com esse medo, né? Mas eu posso cair na malha se eu fizer, não sei, vai cruzar informação errada. Tem algum risco? Não, a princípio, esse risco ele foi tendendo a zero. Por quê? Porque quando você imprime o DARF, você imprime no próprio programa, né? Então, você já está indicando qual o valor do DARF e já tem lá até o código de barra do seu DARF lá, você vai imprimir. Então,
Então, quando você fez o pagamento, o cruzamento é automático. Então, a malha, também não vamos sempre colocar o pessoal com medo da malha, porque a malha, às vezes, como eu falei, é necessário algumas comprovações. Mas, nesse caso, a tendência de malha é quase zero. Não tem esse Principalmente agora, né, na declaração, porque sou eu que vou, eu indico para quem eu doar, o DARF se imprime para mim e eu já faço o pagamento. Então, é o sistema que está fazendo, né? O cruzamento está bem... Isso. Eu falei que esse risco é para essa declaração que a gente está falando direto na declaração. Porque aquela doação que eu faço durante o ano, além de eu ter que ver se o projeto foi aprovado, eles precisam fazer algumas... Eu preciso ter o recibo, eles precisam fazer a DBF, que é a Declaração de Benefícios Fiscais, tudo. Então, tem um risco maior. Às vezes, as informações não cruzam e você vai ter que ir na malha comprovar. Mas essa doação diretamente na declaração, por isso que eu digo que essa é tão importante. Que é a destinação, né? Porque ela é simples, eu faço uma declaração, não tenho riscos, né? Sei os valores certinho que eu posso destinar. Então, por que eu não vou fazer, né? Não vai sair do meu bolso? Então, é cidadania então, mesmo. O pessoal que estiver assistindo, não Não faça tem sem como. medo, faça, sem- seja solidário, porque não tem esse problema. 3%, então eu posso destinar e o programa vai fazer essa conta, né? Faz 3% para pessoa idosa e 3% Certo. para criança e adolescente. O total é 6%. 6%. Então, Mas você é pode 3 colocar para um, 3 para para cada um. Mas Isso. o programa vai limitar, ele não vai deixar você colocar mais, lá está tudo bonitinho lá, acessa a aba que vai estar lá. Agora, isso daí, vamos dar uma ideia às pessoas de quanto que é isso. Nas nossas contas aqui, na FISC faz o levantamento, esse ano é previsto mais de 400 bilhões de arrecado no imposto da pessoa física, e eu queria ouvir se você me confirma, que nada era declaração completa, ou seja, de quem pode fazer a destinação, que é só a declaração completa, está beirando quase os 200 bilhões, é isso? Não, na verdade, talvez esse seja o número do imposto devido, né? Não sei, mas Isso. nós Do temos o imposto número devido. certinho do ano passado, tá? 2024, nós pegamos o potencial, todo mundo que fez pelas deduções legais, Isso. quanto que poderia ser destinado? O ano passado era 14,9 bilhões. Poderia. Esse era o potencial de destinação. E foi quanto? Você tem esse número? 380 milhões. Gente, quanto? 14 bilhões? 14,9 bilhões. Poderia ter sido doado no passado 14,9 bilhões, mas somente 300 bilhões. Temos que mudar, milhões. virar esse jogo aí, pessoal. Nós temos que ir para o bilhão aí, E hein? mudar esse jogo para atender o idoso, para atender a criança e adolescente, que é o que a gente pode fazer agora. E depois, durante o ano, tem vários tipos de doação. Mas agora é criança, adolescente e idoso, 3% para criança e adolescente, 3% da idoso. Vamos virar esse jogo. Não dá, gente. A gente reclama, eu não sei onde o governo põe o dinheiro. Mas se agora você pode dizer onde o governo vai pôr o dinheiro, onde o tributo vai e você não se movimenta, vamos fazer isso aí. Vamos deixar esse apelo, né, Vamos Ricardo? deixar. Você quer acho que a gente ainda tem tempo, vou dar um exemplo. A gente está sempre nos eventos e eu fiz um evento para várias prefeituras. E no fim do evento, uma prefeitura veio, né, uma representante da prefeitura veio e falou, olha, é muito bom você estar fazendo essa campanha, porque lá na nossa prefeitura, nós fizemos uma campanha, era uma prefeitura pequena, mas se você quiser pesquisar lá, foi em 2022, ela foi a prefeitura que proporcionalmente conseguiu o maior percentual de doação daquele possível para a cidade dela. E ela falou que com aquela doação, ela tirou todas as crianças da rua. Eles fizeram um projeto, tirou todas as crianças da rua e resolveu um problema crônico que eles tinham na cidade. Então, quando você ouve um exemplo desse, é muito gratificante. Então, você fala, poxa, funciona. Então, tem projetos sérios no país e a gente pode ajudar nisso. Olha, então hoje, pessoal, tanta fake news que a gente, às vezes, sem querer compartilha, ou tantas outras coisas que a gente compartilha. Vamos compartilhar essa informação, vamos fazer viralizar essa campanha de aumentar as doações para criança, adolescente, para idoso. É isso aí, vale a pena. Como se diz aí, põe o dedo aí e compartilha essa nossa informação aqui, esse nosso vídeo, no sentido de aumentar essa doação. Dá tempo ainda, é até o dia 30 de maio, dá tempo ainda. Vamos fazer esse negócio viralizar aí para aumentar esses 30 milhões. Vamos fazer isso em bilhões aí. Isso é dinheiro público, é dinheiro nosso. Nós vamos dizer, eu quero que esse dinheiro vá para criança e adolescente. É isso que tem que fazer. Então vamos compartilhar aí, vamos fazer isso dar certo, vamos virar esse jogo. É isso aí. Bom, pessoal, aqui ficamos então aqui no encerramento aqui do nosso podcast de Quintas Tributárias, né? Esse que é o primeiro, né? Agradecendo muito ao Ricardo, vamos passar já as considerações finais dele, agradecendo ao nosso diretor de comunicação, Virgílio, vamos passar já para as considerações finais de todos, e a gente convida todos aí a compartilhar e
o vídeo e dar seu like aí nos nossos vídeos, no nosso podcast, tá certo? O nosso projeto é estar aqui todo mês com novos podcasts tratando da questão tributária. Então, comente aí, coloque dúvidas sobre o que você quer ver que a gente traga aqui no Quintas Tributárias. Aí eu passo aí para o Virgílio fazer as considerações dele e em seguida o Ricardo. Agradecer a presença do nosso colega Ricardo por estar aqui fazendo essa explanação esclarecedora, né, sobre o imposto de renda, como declarar, sobre as doações, a destinação. Agradecer ao Mauro também pelo convite de eu estar aqui. Gostei muito do formato do programa, uma coisa mais informal, e espero que o público que esteja nos vendo tenha gostado. E como o Mauro falou, compartilhem, né? É um tema interessante, de muita relevância. E dúvidas, sugestões, eu acho que vocês devem postar nas nossas redes sociais, que vai estar esses vídeos. E a gente vai estar com a nossa equipe aí preparado para estar sempre interagindo com vocês e levando em consideração também as sugestões que vocês derem para nós, né? Então, agradeço aí a presença de todos e espero estar numa próxima também aqui para debater esses temas. Eu também agradeço aqui, né? Foi super legal esse bate-papo, né? Agradeço ao Mauro, ao Virgílio, ao Eunafisco Nacional. Eu acho que é uma grande novidade, né, na nossa associação, né? Então, eu acho que é fundamental isso aqui, esse contato aí com o nosso público, né? Com a população em si, né? Então, o meu recado final é sempre: vá lá no meu imposto de renda, veja se sua declaração foi processada e destine. Se você pode destinar, destine mesmo, tá? Então, muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui. Obrigado, Ricardo.